Olá, meu nome é Alfredo e sejam bem-vindos a mais um curso do canal Ad Infinito. Falaremos sobre a lógica modal e o modo como raciocinar a respeito de modalidades. Nesse vídeo, introduziremos o conceito de modalidade a partir de alguns exemplos em linguagem natural. Esses exemplos vão dar uma ideia do que estamos interessados quando falamos de modalidades. E, a partir daí, vamos estudar como raciocinar sobre essas propriedades. Vamos começar? Começamos elencando uma série de frases em linguagem natural. A primeira vai dizer: esta cadeira é vermelha. Digamos que estamos de fato vendo uma cadeira vermelha. Em seguida, uma frase que fala algo sobre o mundo, algo sobre os pássaros, que eles se reproduzem através de ovos. A terceira sentença vai falar uma obviedade: todo solteiro não é não solteiro. A quarta frase vai ser algo similar à terceira e diz que todo solteiro é não casado. A quinta vai ser a sentença que diz eu sou Alfredo. E a sexta que diz estamos no século XXI. O que há de comum a todas essas sentenças? Todas elas são verdadeiras. Mas existe algo de diferente em relação a cada uma delas. Elas não são necessariamente verdadeiras do mesmo modo. E é isso que vamos começar a analisar aqui nesse vídeo. Todas elas são verdadeiras, mas não do mesmo modo. Comecemos então a analisar as duas primeiras sentenças, que são sentenças verdadeiras de um modo similar. A primeira sentença diz que esta cadeira é vermelha e de fato estamos vendo uma cadeira vermelha. Mas observe que isso poderia ser falso, ou seja, poderia ser de uma outra cor a cadeira. Apesar dela ser vermelha, ela poderia ser de outra cor e, portanto, ela é verdadeira, porém não necessariamente verdadeira. De modo semelhante, nós temos a segunda frase, que diz: todo pássaro se reproduz através de ovos. Poderíamos imaginar que os pássaros podem se reproduzir através de um outro método, da mesma forma que os mamíferos se reproduzem através de placentas, mas também a partir de ovos, como no caso do ornitorrinco. Então, mesmo que seja verdadeira a frase que diz todo pássaro se reproduz através de ovos, ela é verdadeira, mas não necessária. Mas, além disso, observe que, apesar delas serem verdades não necessárias, elas parecem ter uma pequena e sutil diferença entre si. A primeira sentença, ela afirma algo que eu mesmo poderia mudar. Eu poderia pintar essa cadeira. Parece que está sob o nosso controle. Enquanto a segunda sentença, ela é um fato da realidade que nós não temos necessariamente controle sobre o seu resultado. E por isso, apesar delas serem verdades não necessárias, elas têm um modo de ser verdadeira não necessariamente, elas têm ainda alguma pequena diferença que pode ser expressa através de outras modalidades. Continuemos então com a análise da terceira e quarta sentença, que também são verdadeiras de modos semelhantes. Todo solteiro não é não solteiro é uma sentença necessariamente verdadeira. Ela não pode ser falsa, está dentro das suas próprias definições que ela não pode ser falsa. O que acontece aqui é que eu estou usando apenas a lógica a respeito da atribuição de uma propriedade. Ser solteiro e não ser solteiro é a mesma coisa, são fatos equivalentes e isso não depende da realidade. De modo semelhante, nós temos que todo solteiro não é casado. Essa sentença também é necessariamente verdadeira, porém, essas duas sentenças, apesar de serem necessariamente verdadeiras, podem ser entendidas de um modo um pouco diferente. Observe que a terceira frase, ela pode ser conhecida, né, e isso é também uma modalidade, a habilidade de poder ou não ser conhecida e de que modo, né, pode ser conhecida mesmo que não saibamos
o significado da palavra solteiro. Perceba que podemos usar, ao invés de solteiro, qualquer outra propriedade, que ainda assim essa sentença vai ser verdadeira. Então, todo avião não é não avião, todo giz não é não giz. Todos esses casos são verdades necessárias. Agora observe que a frase 4, apesar de ser também necessariamente verdadeira, parece que nós precisamos entender qual é a definição dos termos solteiro e casado e como esses conceitos se relacionam. Ou seja, não adianta dizer que eu posso trocar casado por qualquer outra propriedade e vai manter a sentença verdadeira. Se eu trocar casado por azul, então seria todo solteiro não é azul e essa frase deixa de ser verdadeira. Então, se tratam de sentenças que são necessariamente verdadeiras, mas de modos um pouco diferentes, especialmente em relação à sua modalidade, o modo como elas podem ser conhecidas. Seguimos então com a análise das sentenças 5 e 6. A sentença 5 diz: eu sou Alfredo. Será que essa frase é necessariamente verdadeira ou não? Para entendermos se ela é necessariamente verdadeira, precisamos fazer uma análise um pouco mais sutil de quem é o eu usado nessa sentença e como esse nome Alfredo está sendo usado. Observe que o eu poderia estar ou não fixado. Se o eu não está fixado, então essa frase naturalmente não é necessariamente verdadeira, porque depende de quem está falando essa frase. De modo similar, nós precisamos também entender se Alfredo é o nome que estamos usando ou é a coisa que o nome se refere. Observe que nós poderíamos dizer que o Alfredo, enquanto nome, poderia ser outro nome, porque eu poderia ter recebido outro nome ou eu posso mudar de nome. De modo semelhante, se é a coisa a qual se refere, então, se o eu está fixado, o eu que fala a frase está fixado, e o nome se trata da referência do nome, então essa frase seria necessariamente verdadeira. Ela seria algo como eu sou eu. Agora, a sentença 5, ou a sentença 6, ela vai funcionar de um modo também similar. Estamos no século XXI. Será que isso é ou não uma frase necessária? Depende. O momento da fala da frase importa na análise da sua necessidade ou não? Se o momento está fixado, então essa frase é verdadeira e é necessariamente verdadeira. Por quê? Se o falante pode variar, né, depende de quem está falando, então essa frase ela seria verdadeira para todos os falantes. Então ela seria necessária nesse sentido, no sentido de que independente do falante, ela seria verdadeira quando fixamos que estamos falando no presente, nesse exato momento. Agora que estudamos um pouco sobre o conceito de modalidade, vamos ao objetivo de fato desse curso, que é estudar a lógica das modalidades. Estudaremos as propriedades gerais e a semântica dos sistemas modais, principalmente os sistemas modais mais tradicionais. Nos casos em que nós falamos aqui, estávamos falando principalmente de necessidade, então o símbolo usado para referir a isso é um quadrado ou box φ. Isso quer dizer que a φ é verdade necessariamente, ou é necessário que φ. E a outra modalidade importante é a da possibilidade, que usamos o símbolo de diamante, ou esse quadrado rotacionado. E com o diamante φ, nós queremos dizer é possível que φ. Como nós já falamos, existem várias modalidades. E por isso, esses símbolos, eles não necessariamente dizem respeito à operação de necessidade e possibilidade. E nós veremos isso mais à frente no curso, mas é muito útil pensar nesses termos enquanto estamos estudando
as ideias modais, principalmente nesse primeiro momento. Essa abordagem de colocar o símbolo de modalidade na frente dos símbolos é conhecido como a abordagem modular. E ela foi desenvolvida inicialmente pelo Gödel em oposição aos primeiros sistemas modais que eram a partir de operações de implicação necessária. Por exemplo, a partir do Lewis. Ficou estabelecido, ou passou a ser a prática mais comum usar essa abordagem modular em que atribuímos um box a uma sentença que fala sobre o mundo, certo? E por isso essa vai ser a abordagem que usaremos aqui nesse curso. O operador de necessidade ele pode ter vários significados. O primeiro deles é o de necessidade, outro pode ser de obrigatório, estamos avaliando se é uma obrigação ou não alguma coisa. Temos também o de conhecimento, sei que, para sempre, assim por diante. Nós temos várias modalidades para serem estudadas, mas esse não é o foco principal aqui nesse curso. O que queremos é entender como usar e como raciocinar a respeito dessas modalidades. Vejamos de modo esquemático como que funciona o raciocínio a respeito de modalidades. É só um exemplo, não precisa entender todos os detalhes do que está acontecendo aqui. O nosso foco, como acabamos de dizer, é entender como raciocinar a respeito das modalidades. Então vamos considerar aqui duas frases intuitivas para entender que tipo de raciocínio nós podemos fazer. Digamos que Phi é a sentença que diz: mamíferos se alimentam de leite na infância, e a sentença Psi que diz: mamíferos produzem lactase, que é a enzima que digere a lactose do leite, na infância. Qual que é a relação entre essas duas sentenças? Digamos que, ao estudar a relação entre essas duas sentenças, nós conseguimos demonstrar que, de fato, uma implica a outra de modo necessário. Isso significa que nós podemos concluir, a partir disso, que é necessário que Phi implica Psi. Nós podemos entender essa argumentação a partir da ideia de que, se eles precisam se alimentar de leite, eles precisam necessariamente produzir a enzima que digere esse leite. Caso contrário, essa alimentação não seria eficiente. Então, nós podemos pensar mais ou menos nesse tipo de sentido. E observe que o fato de que somos mamíferos carrega dentro de si a própria ideia de que nós nos alimentamos de leite. E por isso, nós podemos concluir que é necessário Phi. A partir dessas duas sentenças, nós somos de fato capazes de provar que é necessário que os mamíferos produzam lactase na infância. E como que funciona essa operação? Observe que o necessário aqui, se não tivéssemos a operação de necessário, então nós poderíamos usar da lógica clássica tradicional a ideia de modus ponens. Se vale Phi e vale que Phi implica Psi, nós poderíamos concluir Psi. Porém, aqui o operador principal na implicação não o operador que está acontecendo aqui não permite que nós apliquemos diretamente modus ponens. Aqui nós implicitamente estamos usando algumas ideias modais clássicas, que são a ideia de que se somos capazes de demonstrar logicamente que vale uma sentença, como que mamíferos se alimentam de leite, está na própria definição, e por isso que nós podemos concluir que é necessário Phi. E a segunda ideia é a ideia de necessitação, que é a ideia da distributiva na implicação da operação de necessidade. Isso é conhecido na literatura como o axioma K. O K vem dos sistemas de Kripke, que foram os primeiros a explicitamente falar sobre esses princípios. E esse é um exemplo do uso do raciocínio sobre modalidades para uma conclusão. E observe que nós aqui, de modo esquemático,
mostramos que tipo de suposição sobre o modo de raciocinar sobre modalidades é necessário para que possamos de fato fazer essa conclusão. Nós vamos estudar isso ao longo do curso em detalhes e no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre algumas propriedades modais para entendermos ainda mais profundamente esse tipo de raciocínio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.